Bom dia, amigos, irmãos. Eu sou o pastor Valdecir Moura, aqui nessa manhã para mais esse encontro matinal, para nós refletirmos na palavra de Deus e também iniciarmos nosso dia falando com Ele por meio da oração, estando também sensíveis à voz do Senhor para nos direcionar. Antes de nós iniciarmos a reflexão, eu quero convidar você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva. Você que ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp de oração e deseja fazer parte, em todos os vídeos, nos comentários, há um link para você ter acesso ao nosso grupo de oração no WhatsApp, onde nós abrimos o espaço para os pedidos de oração e às sextas-feiras nós oramos por todos os pedidos, crendo na ação do nosso Deus em favor de cada vida. Além de se inscrever no canal, que é algo positivo para você estar sempre presente conosco, também dá o seu like, nos ajude cooperando com esta obra. Aperte o botão das notificações para que você não perca nenhum conteúdo disponível em nosso canal. Tá bom? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Eu quero hoje refletir com vocês um versículo que se encontra no livro escrito pelo sábio Salomão, livro de Provérbios 19, e o verso 2, que diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Olha que interessante esta advertência trazida pelo sábio Salomão. Nós podemos observar que o livro de Provérbios, que em sua maior parte foi escrita pelo sábio Salomão, ele está cheio de orientações, de dicas, de teses que tratam da vida diária do ser humano. E nós vemos neste versículo a necessidade de se evitar a pressa, porque muitas pessoas lutam todos os dias com a impulsividade. Daí a necessidade de nós refletirmos na palavra de Deus para não sermos apressados. Nós não podemos ser apressados em nossas ações, em nossos atos, em nossas atitudes. Provérbios 21:5, o mesmo Salomão disse: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Ou seja, o pensamento, o refletir, o meditar, o planejar de forma cuidadosa funciona muito melhor do que a pressa. Se você notar, os melhores profissionais na área de construção, eles não têm pressa. Eles fazem as coisas de forma planejada e acabam colhendo o melhor resultado. Um bom carpinteiro geralmente mede peças no mínimo 3 vezes antes de cortá-la, de manuseá-la. Porém, os maus carpinteiros serão apressados e geralmente faz um corte errado, um manuseio equivocado
e o resultado não é bom. Em nossa correria, em nossa pressa, em nosso anseio de fazer as coisas, de ter as coisas, de conseguir as coisas, de completar um serviço, nós corremos para fazer tudo de uma forma rápida. Porém, o melhor é nos prepararmos para agirmos da forma correta. O livro de Eclesiastes, capítulo 10 e o verso 10 diz: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, pare e pense. Não ser apressado e preparar o machado afiando antes de começar a derrubar árvores pode parecer que o lenhador está perdendo tempo, mas na verdade ele está ganhando, porque quando for manusear o machado, ele vai fazer menos esforço, vai colocar um nível de força menor, porque o tempo que ele se dedica para deixar o machado pronto para o corte é muito melhor do que a pressa para o trabalho. Em todas as áreas da vida existem atalhos que parecem atraentes, parecem ser o caminho melhor. Porém, atalhos geralmente vai nos levar a colhermos resultados que nós não gostaríamos de colher. O atalho não é caminho seguro, embora seja algo mais rápido. O caminho seguro é a estrada fundamentada. Quando nós olhamos para esta realidade, nós vamos entender que o ser paciente vai exigir de nós um esforço persistente, porém o resultado é sempre o melhor. Quantas pessoas que estão buscando soluções apressadas, por exemplo, para aprendizagem concernente à palavra de Deus. Algumas pessoas não querem ter um tempo de oração, de reflexão na palavra. Algumas pessoas preferem simplesmente memorizar pregações de outros, ou querem um esboço pronto, porque não querem empenhar muito esforço, querem as coisas rápido demais. Porém, nenhuma pressa, nenhum esboço, nenhum aprendizado rápido vai substituir o teu relacionamento com Deus por meio da oração e o ler a palavra como alimento para a alma, porque isso vai nos levar a um entendimento profundo da vontade de Deus. É lógico que aquilo que é rápido se torna tentador. Aquilo que é rápido muitas vezes nos chama a atenção, mas todos nós precisamos de um tempo necessário para a verdadeira aprendizagem. E esse tempo nos leva ao amadurecimento. Se nós pararmos para olharmos esta realidade, nós vamos ver que Jesus não deu um treinamento às pressas para os discípulos. Eles foram aprendendo diariamente e amadurecendo como discípulos de Jesus. Eles tiveram que se empenhar, que se entregar. Eles tiveram que buscar se aprofundar. O nosso desenvolvimento espiritual, ele leva um tempo
de aprendizado. Ele leva um tempo de esforço. Se nós olharmos para o tempo ou a época de Jesus, podemos ver que os fariseus, eles tentavam corrigir os problemas espirituais com regras pré-estabelecidas, pré-fabricadas. Mas eles acabaram se descuidando dos princípios mais profundos da lei do Senhor, que era o amor, a fé e a misericórdia. Não adianta termos um conhecimento raso e apressado. Nós precisamos mergulhar no rio de Deus, procurando conhecer o Senhor e buscando conhecê-lo mais e mais. Nós não podemos ter pressa para enriquecer. Vivemos uma época em que existem muitos atrativos com relação a métodos para enriquecer. Quantas pessoas que acabam se tornando presas fáceis de planos para ganhar dinheiro fácil. Mas o sábio Salomão, ele advertiu em Provérbios 20 e 21, a posse antecipada de uma herança no fim não será abençoada. Em Provérbios 28, 20, ele enfatiza: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, existem diversos princípios bíblicos para nós aprendermos a abrir mão da pressa e passarmos a andar na velocidade da fé. Existem coisas que parecem boas demais, mas geralmente não são. O dinheiro não é algo fácil de se alcançar, a riqueza não é algo fácil de se usufruir. Dinheiro fácil vai embora fácil, mas a riqueza tem um tempo de formatação, o sucesso tem um tempo de formatação, adquirir coisas tem um tempo de espera, de aprendizagem, porque a pressa em enriquecer vai nos tornar escravos da riqueza, mas caminharmos na velocidade da fé, mesmo enriquecendo, nós seremos bons mordomos daquilo que Deus nos concedeu. Quando estamos apressados demais para enriquecer, para ganharmos dinheiro, geralmente nós fazemos coisas para encurtar o processo de crescimento, de desenvolvimento, porque a ganância acaba pervertindo a consciência. As riquezas acabam se tornando um Deus. Precisamos compreender que bens, coisas que não foram adquiridas por meio de esforço, de trabalho sério, de honestidade, não podem ser apreciados. Por isso não precisamos ter pressa para enriquecer. Isso não quer dizer que você não tenha que lutar para alcançar a realização dos teus sonhos. Isso não quer dizer que você não tenha que ter alguma coisa. Você pode e deve. Você pode buscar os seus sonhos, buscar riquezas, mas as riquezas não podem se tornar o seu Senhor, não pode se tornar o gerente da sua vida. Não podemos ter pressa para enriquecer. A pressa é sempre inimiga da perfeição e é uma grande realidade. Nós não podemos ter pressa no falar. Nós não podemos, porque quando nós nos apressamos para falar, nós cometemos muitos equívocos. Palavras que são ditas com pressa sempre ferem alguém.
Provérbios 12, verso 18 diz: alguém a cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, precisamos parar para pensar antes de falar, porque quando nós falamos algo de forma impulsiva, nós geralmente entramos em apuros, acabamos criando problemas, acabamos gerando conflitos. Não podemos ser apressados numa discussão. Olha o que diz Provérbios 25:8: não te apresses a litigar, pois ao fim o que farás quando teu próximo te puser em apuros? Nós temos que ser cuidadosos ao falar, para não fazermos promessas que não poderemos cumprir, para não fazermos promessas precipitadas que não vamos cumprir. Precisamos saber falar no momento certo para sermos cumpridores daquilo que nós falamos. A palavra de Deus diz que laço é para o homem o dizer precipitadamente. É santo o ato de refletir depois de fazer o voto. Nós precisamos entender que é necessário ser comprometido com as nossas palavras. E se existe um membro perigoso em nós, é a nossa língua. Aquele que fala demais acaba sendo estúpido e insensato. E o insensato, ele acaba sendo orgulhoso, vaidoso, prepotente, impulsivo. Por isso não podemos ter pressa no falar. A palavra de Deus vai nos mostrar ainda que nós não podemos ter pressa para a ira. A ira é uma das emoções mais contundentes no ser humano e é difícil de dominar a ira. Quando a ira vem, a tendência é nós exprimirmos nossos sentimentos em palavras duras, em atitudes ásperas. Por isso o sábio Salomão, em Provérbios 14, verso 17, diz: o que presto se ira faz loucura, e o homem de maus desígnios é odiado. Já em Provérbios 14, 29, ele enfatiza: o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olhando para o Novo Testamento, nós podemos observar que Tiago, o apóstolo, irmão de Jesus, em sua epístola, no capítulo 1, versículo 19 e 20, ele traz uma exortação concernente a isso, dizendo: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o maior desafio, no entanto, não é enfrentar a ira com a ira. Precisamos ter um entendimento que a melhor solução é responder à ira com paciência e gentileza, pois em Provérbios 15, verso 1 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita ira. É necessário apresentarmos os sabores do fruto do Espírito, e um dos sabores é o domínio próprio, para não permitirmos que a nossa ira tenha domínio sobre nós. A palavra de Deus nos orienta ainda que nós não temos que ter pressa para responder alguém. Provérbios 18, 13 diz:
Responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E Provérbios 18:17 ainda diz: o que começa o pleito parece justo, até que vem o outro e o examina. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, precisamos ouvir antes de responder. É necessário nós termos essa paciência. Precisamos agir assim, para que possamos ter uma vida próspera, abundante, porque existem diversos motivos para as pessoas responderem de forma apressada. Pessoas respondem de forma apressada por causa do orgulho. Tem pessoas que pensam que podem formar opinião, fazer um pré-julgamento desde o início. Tem pessoas que acham que podem tirar conclusões adequadas sem examinar os fatos, os acontecimentos. No entanto, as primeiras impressões geralmente são equivocadas. Pare e pense. Se olharmos para a história de José, o sonhador, José pareceu ser culpado de tentar violentar a mulher de Potifar. Porém, se Potifar tivesse investigado mais a fundo a situação, ele teria desmascarado as acusações mentirosas de sua esposa. Um outro motivo para alguém falar de forma apressada é a impaciência, porque existem pessoas que não podem suportar qualquer coisa que exija atenção por um tempo longo. As pessoas ficam agitadas e nervosas, e é este o motivo porque algumas pessoas não conseguem entender a Bíblia, porque simplesmente elas não estão dispostas a se concentrar por muito tempo. E aprender muitas vezes é um processo que leva tempo. Mas tem gente que não quer aprender porque tem pressa e prefere criar conclusões precipitadas, encurtando o tempo e o esforço que são exigidos para uma aprendizagem correta. Um outro motivo para alguém responder de forma apressada é a parcialidade. É quando nós queremos acreditar numa pessoa, ou num ensinamento, ou numa ideia, e aí nós paramos para ouvir só um lado, e geralmente não ouvimos o lado que é contraditório. Podemos não querer ser influenciados por coisas que poderiam nos encorajar a chegar a um pensamento diferente, a uma conclusão diferente daquilo que imaginávamos. Quantos pais que defendem apressadamente seus filhos porque querem que eles estejam certos em qualquer situação. Quantos pais que não analisam os acontecimentos porque se apressam na defesa de filhos. Um outro motivo para respondermos apressadamente é a preguiça, porque existem muitas pessoas que não querem investir tempo, gastar a energia mental necessária para aprender a verdade. Quando se trata de discernir a verdade do Evangelho de Cristo, quantas pessoas que estão preferindo viver uma vida superficial dentro de um mundo religioso, sem se esforçar, sem levar o conhecimento a sério. Um outro motivo para respondermos de forma apressada é a confiança nos sentimentos.
Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, os sentimentos são um dos piores modos de nós determinarmos a verdade, porque o coração do homem é enganoso. Muitas pessoas acham que é muito mais fácil seguir as suas emoções do que mergulhar com a mente na procura da resposta correta. Porque o agir pelos sentimentos é muito mais fácil, é um caminho mais curto. E assim as pessoas acabam deixando que os seus sentimentos as guiem, abrindo mão de buscar realmente encontrar a verdade objetiva na palavra de Deus. A palavra de Deus revela-nos muitos exemplos de escolhas precipitadas, decisões apressadas. Nós podemos ver que quando Davi ouviu Ziba, ele acreditou nele e concedeu-lhe a terra de Mefibosete. Ele agiu assim apressadamente porque ainda não tinha ouvido os dois lados. Porém, mais tarde, quando ele ouviu o que Mefibosete tinha a dizer, Davi reverteu parcialmente sua decisão, concedendo os bens novamente para Mefibosete. Quando olhamos para o encontro de Jesus com Nicodemos, vejo que Nicodemos, ele indagou ao Senhor: acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? E Nicodemos estava correto, porque todos nós somos incapazes de julgar alguém sem ouvir a sua história completamente. Que nós possamos aplicar estes princípios bíblicos em nossa vida e pararmos de correr na aflição da pressa e passarmos a caminhar na velocidade da fé para termos uma vida abundante. Que o Senhor te abençoe poderosamente neste dia. Eu quero orar juntamente com você e depois da oração eu quero ainda lhe passar um recado importante. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu lhe agradeço por este tempo de estarmos aqui em Tua presença. Obrigado, Senhor, por nos transmitir princípios que estabelecem uma estrutura de crescimento para cada um de nós. Quantas vezes nos perdemos em nossa caminhada por causa da pressa, da ansiedade, do anseio, mas ajuda-nos, ó Deus, a nós vencermos toda a impulsividade e a andarmos alicerçados nos princípios da Tua palavra, não tendo pressa em nossos atos, mas sendo, meu Deus, alguém que para pensar antes de agir e de reagir. Que nós não venhamos ser apressados para posses, para riqueza. Que nós não venhamos, por causa da pressa, nos tornarmos escravos daquilo que nós temos, mas que venhamos andar na velocidade da fé e assim sermos bons mordomos daquilo que o Senhor entregou em nossas mãos. Que as riquezas espirituais e materiais sejam presentes em nossas vidas, mas que não sejam administradores do nosso viver. Senhor, meu Deus, nos ajude a não sermos precipitados no falar, que possamos entender que só temos uma boca e dois ouvidos justamente para ouvirmos mais e falarmos menos, mas que as nossas palavras sejam palavras, meu Deus, inteligentes, palavras sábias, palavras, meu Deus, vazias de impulsividade e cheias de
um raciocínio, de uma inteligência, de uma criatividade para a glória do Teu nome. Senhor, não nos deixe sermos apressados para nos irar, para transmitirmos ódio, para guardarmos rancores, mas que nós possamos exercitar a nossa fé na Tua palavra e desenvolvermos domínio próprio, temperança, mansidão, e não sermos controlados pela ira, pelo ódio, pelo ressentimento. Que a nossa alma não seja envenenada, meu Deus, por esses elementos. Nos ajude a termos paciência para responder alguém, para não sermos envergonhados, para não fazermos, meu Deus, pré-julgamentos equivocados, mas que possamos ter discernimento de todas as coisas, andando nos princípios da Tua palavra. Que em nosso dia nós possamos sermos guiados pelo Espírito de Deus e sermos capacitados para fazer boas escolhas, para tomarmos decisões assertivas, seja com relação à nossa vida, à nossa casa, à nossa família, aos nossos trabalhos, projetos, ministérios, sonhos e também a vida do outro. Senhor, nos ajude a sermos pessoas melhores, nos ajude, Senhor, a sermos cada dia aperfeiçoados pela Tua palavra, a ter o nosso caráter moldado pela Tua verdade, a sermos santificados em plenitude para a glória do Senhor. Também lhe peço nesta oração, alcança cada um dos nossos irmãos e irmãs, nossos amigos e amigas, Senhor. Faça-os vivenciarem um dia extraordinário. Esta é a minha petição a Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O Senhor te abençoe poderosamente nesse dia. Antes de nós finalizarmos, eu quero lhe convidar a você acompanhar com mais profundidade o nosso canal, pois além desse projeto de oração matinal, de segunda a sexta-feira às 5h57 da manhã, todos os domingos pela manhã, nós também estaremos compartilhando uma série, e a primeira série disponível em nosso canal é a temática Problemas Existenciais, onde falamos sobre as crises existenciais em cada ser humano, apresentando ferramentas, orientações e tratamento pela palavra de como vencer o sofrimento, a desesperança, a enfermidade, a solidão, o cativeiro, a indecisão, o desânimo, aprender a ter uma vida vitoriosa através da prática do perdão, a saber lidar, superar e vencer a ansiedade, a competitividade e até mesmo a depressão, construindo uma autoimagem positiva e vencendo a soberba. Tenho certeza que ao acompanhar esses vídeos temáticos, você certamente vai contribuir para o seu desenvolvimento e tem a oportunidade de compartilhar com outras pessoas para que as mesmas sejam abençoadas. Amém? Deus te abençoe grandemente. Obrigado pela sua companhia. É sempre um prazer contar com você juntamente conosco. O Senhor te abençoe e te prospere, em nome de Jesus. Um grande abraço, até a próxima.